Quem é Pepa? Conheça nesse vídeo o novo treinador do Cruzeiro anunciado após a saída de Pesolano. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer essa nova informação, esse novo treinador do Cruzeiro, que foi anunciado nessa segunda-feira, depois da saída do Paulo Pesolano. Pesolano que saiu após a eliminação do Cruzeiro na semifinal para o América nesse domingo, dia 19, e agora nessa segunda, dia 20, o Cruzeiro já anunciou o novo treinador, o Pepa, o Pedro Miguel, que estava no futebol árabe. Na verdade ele foi desligado do Al-Ahly, do futebol árabe, estava livre no mercado, já estava palavrado com o Cruzeiro e nessa tarde dessa segunda-feira foi confirmado pelo clube, foi anunciado pelo clube. Antes de trazer algumas informações sobre ele, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha também aqui embaixo, ativar o sino de notificações, porque isso ajuda demais no meu trabalho, no meu crescimento aqui no YouTube. Para quem não me conhece, sou João Pedro Manhães, sou comentarista do Na Rede Oficial, canal presente também aqui no YouTube. Mas bora já trazer quem é esse Pepa. Antes disso, falar um pouco desse Paulo Pesolano, Paulo Pesolano que chegou do futebol uruguaio, na verdade estava no Pachuca, mas antes passou pelo Liverpool de Montevidéu, uruguaio, 39 anos, ainda com a carreira muito longa à frente como treinador, chegou ao Cruzeiro, teve um excelente desempenho olhando para a temporada passada principalmente, conseguindo o título da Série B com muita superioridade, com muita tranquilidade, com algumas rodadas de antecedência, inclusive o Cruzeiro foi o campeão. Ele teve 70 jogos no comando da equipe do Cruzeiro, teve 38 vitórias, 15 empates e 17 derrotas. Teve uma média de 1,6 gols marcados por jogo e 0,9 gols sofridos também por jogo. Deixa o nome de fato dele na marca do clube, nesse novo Cruzeiro que passou aí por um grande baque com rebaixamento pelos anos na Série B, e aí com o Paulo Pesolano conseguindo resgatar o clube, ao lado do Ronaldo, é claro. Mas nesse início de temporada, um Paulo Pesolano que já estava com algumas dúvidas em relação ao segmento dele na temporada, pelo início de trabalho, pelo como o Cruzeiro teve dificuldade para avançar para a segunda fase do Campeonato Mineiro, para a semifinal do Campeonato Mineiro. Foi um Cruzeiro que não teve um aproveitamento tão bom assim, não teve um aproveitamento tão esperado assim, e aí sai o Paulo Pesolano para a chegada do Pepa, do Pedro Miguel, 42 anos, Pedro Miguel que, assim como o Pesolano, também foi jogador. Pedro Miguel foi atacante, teve uma carreira muito longa no futebol, não muito longa no futebol português. Ele parou a função de atacante, de atleta de fato aos 27 anos, na temporada 2006 e 2007, e aí já começou uma transição para ser treinador, para virar treinador. Começou com clubes de pequeno porte, mas em 2010, 2011, temporada 2010-2011, ele já começou a ser auxiliar técnico da equipe do Benfica. Passou por lá, passou também, deixa eu só passar aqui a lista de clubes por onde o Pepa passou. Passou também pelo Sanjoanense, pelo Tondela, pelo Vitória, pelo Al-Ahly, passou também pelo Moreirense, mas é um cara que não tem números tão bons assim, dentro dessas passagens, dentro dessas equipes que ele atuou, que ele teve ali o comando técnico, ele não teve um aproveitamento tão interessante. No Al-Ahly, que foi a última equipe dele, ele teve 16 jogos, apenas 6 vitórias, teve 9 derrotas, nenhum empate. Essa foi a última passagem dele pelo Al-Ahly. Daqui a pouco eu também falar a formação tática que ele mais utiliza. Mas olhando os outros clubes também que ele passou, os últimos 4 clubes por onde ele passou. Antes do Al-Ahly, ele passou pelo Vitória de Portugal, 40 jogos, 17 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Teve ali uma média de 1,6 gols marcados, 1,2 gols sofridos. Esse é um ponto que tem que ser observado pelo Cruzeiro e pelo esse novo trabalho dele. Cara que marca, os times por onde ele passou marcaram muitos gols, mas também sofreram muitos gols, Sempre uma média bem elevada de gols marcados e principalmente gols sofridos. No Paços de Ferreira, antes dele chegar ao Vitória, ele teve 74 jogos, 31 vitórias, 14 empates e 29 derrotas, uma média de 1,2 gols marcados por jogo e 1,3 gols sofridos por jogo. No Tondela, antes de chegar ao Paços de Ferreira, no Tondela ele teve 95 jogos, 30 vitórias,
20 empates e 45 derrotas. Média de 1,2 gols marcados e 1,5 gols sofridos. Tem um destaque que em alguns sites, se você for buscar em alguns sites sobre essa carreira do Pepa, você vai encontrar uma taça da Liga Portuguesa como título da carreira dele. De fato, ele iniciou a Liga Portuguesa pelo Moreirense, mas não foi ele que conduziu o Moreirense em boa parte da competição, né? Foi o Augusto Inácio, que comandou de fato o Moreirense até o título. O Pepa teve apenas um trabalho inicial no Moreirense na temporada 2005-2006. E aí, na sequência, o Augusto Inácio se tornou campeão comandando a equipe do Moreirense, da taça. Mas em alguns sites, se você for pesquisar, vai dar ali no currículo do Pepa como um título da taça da Liga Portuguesa. Ele não teve nenhum título de grande expressão no futebol profissional, teve alguns títulos no futebol de base, nesse início de carreira dele, mas no futebol profissional ainda não teve. É um cara que gosta muito de usar um 4-3-3, né? A formação, principalmente no Altai, que ele utilizou foi um 4-3-3. É alguém que tem que provar, assim como o Pesolano chegou sob muita desconfiança, o Pepa também chega sob muita desconfiança. Alguém que tem que provar o trabalho dele ali à beira do gramado, não tem um currículo tão bom assim. Sobre a saída do Paulo Pesolano, eu vejo um Cruzeiro muito... ainda que faltam algumas peças, principalmente para o Brasileiro, para a Copa do Brasil também, Cruzeiro que vai jogar a partir da terceira fase da Copa do Brasil pelo título da Série B. Mas é um Cruzeiro que ainda precisa evoluir muito em questão de grupo, em questão de peças ali dentro de campo. Um Cruzeiro que tem alguns jogadores interessantes, alguns jogadores que fizeram parte da campanha da Série B da temporada passada. Trouxe o Gilberto ali para o comando de ataque, mas é um Gilberto que não está rendendo tanto assim. Trouxe algumas peças também para esse grupo de 2023, mas ainda é um grupo bem limitado tecnicamente. Perdeu os 2 jogos da semifinal para o América e o América não fez nem tanto esforço assim para conseguir a vitória no segundo jogo. Mas é isso, né? Falando sobre o Pepa ainda, Pepa tem um contrato até o final dessa temporada de 2023. Queria que você comentasse aqui o que você achou desse novo nome, dessa nova contratação do Cruzeiro para a temporada. Também, novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o joinha também aqui embaixo, porque isso ajuda demais o meu trabalho, no crescimento aqui no YouTube, e para também você sempre ter conteúdos como esse aí para você. Mas eu vou ficando por aqui. Novamente, comenta o que você achou sobre essa saída do Pesolano, o que falta de fato ao Cruzeiro para a temporada de 2023 também. Vou ficando por aqui. Até a próxima.